A maior ambição do grupo, e é uma ambição grandíssima, é desconstruir e reconstruir a forma que serviços são feitos na nossa indústria de marketing digital e tecnologia. Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para mais um episódio do Ra Conversa e hoje, eu sempre falo isso no começo, né? Sempre tem um monte de convidado especial, mas hoje é um cara realmente muito especial, um cara que eu admiro pra caramba. A gente acabou ficando amigo aí na nossa trajetória profissional quando ela se cruzou e recentemente nos tornamos sócios, que era um desejo meu e do Túlio de muito tempo. Nosso entrevistado de hoje aqui é o Bruno Rebouças. Brunão é Managing Director Latam da Might Hive, que é uma das empresas do grupo S4 Capital. Se fundiu através da ProgMedia lá atrás, há alguns anos atrás, e hoje é onde a Raccoon também faz parte da família aí. Brunão, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite, que honra. Essa história da gente ser sócio é a maior prova de que o tempo resolve as coisas, né? Porque a gente ensaiou, demorou, mas uma hora aconteceu. É verdade, cara. Bom, eu dei um spoiler aqui falando que a gente se cruzou no Google lá atrás. Cara, conta um pouco aí da sua trajetória passando pelo Google, depois fundando a Prog e fazendo essa fusão com a S4. Legal. Bom, os primeiros de tudo, eu sou nordestino, nasci em Teresina, no Piauí, formei na Universidade de Brasília. Sempre fui um grande inquieto, né, de mudar de cidade, país, empresa. Sempre gostei muito de viver experiências. Trabalhava no mercado financeiro, tinha uma vontade grande de vir para São Paulo, centro, né, construir carreira no jovem e tudo mais. Comecei a aplicar para tudo, assim, sabe aquelas listas de programas de trainee e tudo que saem, assim, eu aplicava indiscriminadamente, assim, para todos. Tudo que você imaginar era empresa grande, eu estava aplicando. Mas o mercado financeiro que você trabalhava era em Brasília, é isso? Era em Brasília, eu trabalhava no Banco Santander 1 ano e meio, de terno e gravata, todos os dias, o que para quem me conhece no lado pessoal sabe que parece uma piada. Sua cara. Porque surfista da praia e tudo mais, então não tinha nada a ver comigo, mas aprendi muito, assim, inclusive aprendi muitas coisas que eu usei bastante para empreender, para abrir as empresas que eu abri e tal, e uso até hoje, assim, de gestão de P&L, de valuation para vender empresa, Legal. Contabilidade, então foi bem útil, assim, não dava certo para mim, claramente não era o meu caminho, mas sou bem grato pela experiência. E aí passei no Google, consegui finalmente vir para São Paulo, que era o meu desejo. Entrei no Google sem saber nada de digital. Então, eu passei pela fase que acho que quase todos nós que passamos por lá tivemos de achar que eu era uma fraude. Eu falei, não pode ser que eu entrei nessa empresa e eu entro nas reuniões, entro e saio sem entender nada, assim, nas minhas primeiras semanas. E um monte de gente mega inteligente ainda para piorar, né? Total, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu tive a grandíssima fortuna de ter como buddy, quando você entra lá, você tem um buddy, que é uma pessoa que te ajuda a encontrar as coisas, te ensina quase que tudo ali, é um guia, né? Um facilitador nos primeiros meses, e o meu buddy foi o Túlio, sócio fundador da Raccoon. Então a gente sentava lado a lado e durante alguns meses ele me ensinou, posso dizer, cara, com bastante certeza que ele me ensinou as primeiras coisas do marketing digital, assim, eu aprendi com ele. Legal. Ele já estava lá há um tempo. Então, o que era clique, impressão, CTR, Quality Score, assim, o beabá do digital na época foi com ele. Passei um tempo no Google, o Túlio acabou saindo para fundar a Raccoon com você e tal. Passei 2 anos no Brasil, depois fui para o México, de novo a minha inquietude, né? Fui montar um time de plataformas lá, na época muito focado em programação. Ah, é verdade, você foi para o México, cara. Morei no México, cara, 1 ano e meio, montando esse time de programático, que na época chamava DoubleClick, virou GMP, bem tech. Era para ficar 6 meses, acabei me apaixonando pelo país, pela comida, a cultura, as praias, as ondas, as pessoas, e fiquei 1 ano e meio. Tava muito feliz, mas já de novo a inquietude mais uma vez, batendo, falando, cara, eu quero fazer algo novo, eu quero empreender. Acabou que a história de estar numa empresa grande, eu sentia que me limitava. Saí para fundar uma empresa que não foi a ProgMedia, eu saí para fundar, isso pouca gente sabe,
um e-commerce de produtos orgânicos, que chama Raízes. Hoje é o maior e-commerce de produtos orgânicos do Brasil, vai crescendo super bem. Tiramos a ideia do papel, a gente colocou de pé, levantou um funding pequeno e tal, mas muito cedo, em 10 meses de operação, a coisa indo bem, eu me dei conta que eu estava no lugar muito errado, assim, porque a Raízes era uma empresa onde eu tinha que fazer coisas que para mim eram muito desconfortáveis. Eu sempre trabalhei com serviço, né, banco, Google e tudo mais, B2B, ticket médio alto. Do nada eu me vi fazendo produto B2C, ticket médio baixo, ou seja, eu estava no lugar completamente errado, assim, de todas as formas. E aí renegociei lá, saí e fui abrir a ProgMedia, que é uma consultoria de mídia programática. Mas, Brunão, quando você saiu da Raízes, você vendeu a operação? Não vendi, meu sócio fundador, que hoje é o CEO lá, chama Tomás, é um cara incrível, continua na operação, a empresa segue bem. A gente só renegociou o nosso acordo. Na época, a história de vender nem era uma opção, porque a empresa era muito pequena ainda, assim, tinha um fluxo de caixa apertado. Mas eu saí mais por uma questão pessoal, assim, eu falei, cara, eu acho que eu não tô no lugar certo. Eu olhava e falava, isso aqui, por mais que seja legal, é um negócio social, vai bem, tem um mega futuro, e de fato teve, porque a empresa tem mais de 200 funcionários, eu acho 150 hoje. Te falar que minha esposa compra lá direto, cara. Eu recomendo muito, tá? Não tô puxando saco não, mas de fato é animal mesmo. É bacana, mas não tinha a ver comigo, assim, eu achei que eu tava meio desencaixado e que tinham coisas onde eu poderia ir melhor, ia ser mais feliz. E aí voltei para abri um business de serviço meu, empreendendo e tal, que foi a ProgMedia. Muito cedo eu convidei a Natália Fernandes, que estava no Google também, do time de publishers. Eu sempre atuei no lado que a gente chama de buy side, né, que é o lado da compra de publicidade, e a Nath sempre atuou no lado que a gente chama de sell side, que é o lado da venda, ou seja, o lado dos publishers. Então eu falava muito com agências e anunciantes, ela falava muito com publishers. Então para mim era um casamento perfeito, ela estava bem inquieta para sair também. Começamos na sala da minha casa, ela com o computador emprestado do pai, porque nem tinha computador, tinha saído do Google, não tinha comprado, uma confusão danada. E foi a época onde a gente vendia o projeto, a gente executava, a gente faturava, a gente cobrava o cliente. Então todos os e-mails, vendas@progmedia.com, operações@progmedia.com, financeiro@progmedia, todos vinham para mim e eu respondia todos como se fossem várias pessoas. O negócio acabou indo super bem e em 2019 a gente foi adquirido pela Mighty Hive como braço para expansão. Deu quanto tempo da fundação até a aquisição? Da fundação à aquisição foram exatos 24 meses, 2 anos. Caraca. Foi bem rápido. A gente vendeu com 40 pessoas, mais ou menos, 38 pessoas. Era uma empresa pequena, mas que já tinha um escritório na Argentina, já tinha cliente fora do Brasil. A gente estava com planos bem ambiciosos, crescendo bem, saudável. E eu, honestamente, sempre achei que a empresa tinha muita cara de ser adquirida, assim. Então, ela foi meio desenhada para isso, porque eu sempre acreditei que esse é um jogo grande, que é muito difícil para um player independente ter uma vida muito longa, né? A grande questão era com quem a gente ia casar. Eu sempre fui muito receioso, mas acho que a gente achou um belo candidato aí. Ô, Brunão, e por que essa decisão tão rápida, assim? Como é que foi a sua linha de raciocínio na época para, já que estou crescendo tanto, tão rápido, tendo tanto sucesso, fazer isso por mais uns 2 anos e vou fazer isso agora? É um bom ponto isso. Eu sempre acho que tem 2 ângulos, tem 2 lados dessa resposta. Um lado é pessoal e o outro é um lado mais do business em si. Pessoalmente, eu, Bruno, sempre quis, de novo, na inquietude, completar esse ciclo de conseguir fundar uma empresa, crescer, estruturar e fazer uma operação de M&A no final. Para mim, isso sempre foi uma das conquistas que eu quis ter. Assim, e como eu sou bem apressado, eu queria ter logo essa conquista, né? Então tem um lado pessoal aí na coisa. Eu queria passar por esse processo, queria viver o processo de construir, estruturar, negociar, ver o valuation, faz sentido, não faz, para quem, como, sob que condições. Isso para mim sempre me atraiu. Viver isso, mais do que ler, estudar, era viver a realidade na prática. E o outro lado, talvez até mais importante, que eu sempre achei que era um acelerador para o crescimento e para as pessoas, principalmente, né? Então, olhava para gente muito boa que a gente trouxe e falava, cara, aqui na pegada que a gente vai, obviamente vão surgindo muitas oportunidades, mas eu acho que tem como a gente catalisar isso. Tem algumas pessoas que têm um potencial enorme. Menor, né? Exato. Então eu sempre vi muito isso em
em algumas pessoas, e isso de fato se concretizou, assim, a gente tem exemplos belíssimos, pouca gente sabe, mas o nosso primeiro funcionário é um ex-Raccoon, o Vitor de Mamura, que está com a gente até hoje. E o Vitor, para citar um exemplo, era um cara muito fera, que a gente adorava, se formava super bem e tal, mas tinha um teto, como você falou. E hoje o Vitor foi promovido a diretor há uns meses atrás e criou do zero uma operação em Buenos Aires, que hoje tem 60 pessoas. Em 6 meses saiu de não existir, de um PPT, um plano, para uma operação de 60 pessoas que atende Estados Unidos, Europa e Ásia. Animal. 100% remoto, em outra língua e tal. Isso não seria possível, sabe? Se a gente tivesse independente até hoje. A gente tem pessoas que estão sendo expatriadas para outro país, então tiveram esses dois lados. Um lado pessoal e eu acho que um lado do negócio mesmo. Legal. E, Brunão, te fazer 2 perguntas aqui. Quando você estava negociando a Prog junto com a Nath, você estava com quantos anos? Cara, eu preciso pensar se eu respondo essa pergunta, hein, mas eu vou responder. Quem me conhece sabe que eu não falo de idade. A gente pode conversar por quê. Mas eu tinha poucos anos, eu não tinha bem poucos anos. Boa. A pergunta é a seguinte, tão jovem, cara, como você é, eu lembro que você me contou, a gente foi almoçar depois que você concretizou, você contou um pouco da história de como tinha rolado, e você falou, cara, a hora que a gente estava negociando, chegou uma hora, né, era um período pré-pandemia, ele chegou uma hora que o Sr. Martin e o Sr. Royal falou, não, vocês vêm pra cá pra gente conversar cara a cara, pra gente resolver esse negócio. Como foi a sua experiência, né, numa trajetória dentro do marketing tão curta, de pegar um avião e ir para Londres falar com a maior referência mundial da publicidade, cara? Conta um pouco de como que foi essa experiência. Cara, essa história é boa. Em janeiro de 2019, a gente já tinha falado com a Mary Hive, já se conhecia e tal, tinha um bom fit, eu sempre admirei muitos caras. Mas a Mary Hive parou as conversas com a gente porque estava no processo de ser adquirida pela S4. E foi adquirida em dezembro de 2018 e tal, então a conversa morreu, beleza, a gente tocou a vida. Em janeiro de 2019 eu recebo uma ligação de um dos caras do corporate lá, do global, do Scott, e ele me fala, Bruno, aqui é o Scott e tal, da Mary Hive, a gente queria retomar as conversas, e eu tenho uma notícia muito boa e uma muito ruim para você. Eu falei, vamos lá, começa pela boa. A boa é que o Sr. Martin Sorrell quer falar com vocês. Falei, nossa, que legal, né? Quer dar andamento nas conversas, agora como S4 e tal. Falei, ótimo, incrível. Qual que é a má notícia? Falou, a má é que precisa ser segunda-feira às 4 da tarde em Londres. Ele me ligou na quinta à noite. Isso era uma quinta, 8 da noite. Eu tava no escritório, não esqueço. E aí eu falei, Scott, impossível. Não tem como. Eu posso te falar 10 razões, mas as 2 principais são a Nath, cofundadora, sócia, tá de férias em Cuba, incomunicável, porque Cuba não tem celular. Não consigo. E a segunda é que eu não tenho pitch deck para vender a empresa, eu não tenho os financials prontos pra gente ter a conversa que precisa ter. Então, impossível. Não dá. Fora 1000 outras razões. Não tem Pede como. outra coisa. Em 72 horas. Ele falou, cara, assim, eu não sei o quanto você conhece o Sr. Martin e tal, mas segunda-feira, 4 da tarde. Assim, that's your chance. Falei, caramba. E aí começou a saga de, primeiro de tudo, achar a Nath em Cuba, incomunicável, né? Aí liguei pra família, pra amiga, pros amigos. O caos, aí conseguimos falar, ela não entendia nada. A gente falou no telefone numa ligação horrível, cortando, e ela não acreditava, assim. Ela falou, não, Bruno, não acredito. Não, você tá brincando, é sério e tal. E a gente acordou o plano. O plano era, Nath, encontra um jeito de chegar em Londres antes de segunda-feira, 4 da tarde. Essa é sua meta. E eu fico com a meta de dar um jeito de, em 72 horas, colocar de pé uma narrativa para venda da empresa, com os financials e tal. Que pariu. A gente virou todas as noites até lá. Então, cheguei na segunda com 3 noites viradas, trabalhando no deck. A gente foi no avião com os advisors de M&A, finalizando os decks e tudo. Eu liguei para várias pessoas de confiança próximas minha, do lado profissional, pessoal, para me aconselhar. Chegamos lá muito cansados, mas bem preparados, assim. Eu sou chato com essas coisas e tava ruim, mas os que nos 45 do segundo tempo a gente tava bem preparado, tava confiante, tinha os números, tinha história, tinha narrativa, tinha os porquês. Era uma reunião de 2 horas, a reunião provavelmente mais importante que eu já tive, no escritório do Sr. Martin, de terno e gravata de novo e tudo mais.
Começou super tensa a reunião, pra mim, né? Porque eu falei, cara, eu tô na frente de uma lenda aqui, pessoalmente, com 3 noites viradas e apresentando um negócio pra ele. Mas no final foi ótimo, assim, nos primeiros 5 minutos ele já quebrou o gelo e tudo, e deu super certo. E acabamos num final bem feliz. Tem um parênteses bem importante, que a Nath só tinha shorts e biquínis e camisetas na mala, e Londres fazia um frio de tipo 6 graus, assim, 5 graus. Ela teve que comprar roupa, desceu de short lá com 5 graus e teve que comprar roupa. Animal. História pra vida, cara. História pra vida. Depois vale ela contar a versão dela também. E o Sr. Martin deixou vocês confortável quando vocês chegaram lá? Muito confortáveis. Eu acho que você... Não sei se você teve a chance de conhecê-lo pessoalmente. Teve? Ou por telefone? Pessoalmente, não. Só tudo por videoconferência, né? Mas o cara é... E aí todo mundo é unânime, assim, aqui dentro em falar isso. Não só na negociação, lá no deal, no pré-venda, no durante a venda e no pós. É uma pessoa, de fato, o cara é um lorde, né? Super educado, um sir e tal. E faz de tudo para deixar as pessoas confortáveis, assim. Ele fez uma brincadeira lá de alguma coisa que eu, com o meu inglês brasileiro, errei na hora de falar. Ele me corrigiu. Nos primeiros 5 minutos falou algo, me corrigiu, brincando, sorrindo de alguma besteira que eu falei em inglês. E ele falou, keep going, you are doing really good. Tipo, com 5 minutos, né? Incentivando. Nossa, isso tirou, assim, 5 toneladas das minhas costas. E a partir dali, eu... dei o show que a gente queria dar, assim, foi muito bom. Mas ele é um cara muito bacana, muito racional. O Sr. Martin é um senior CFO, né? Um cara que vem de finanças, que entende muito de números, né? Que tem uma visão macro por números muito refinada, de tamanho do mercado, de share, de como crescem as economias e tal. É um cara que fala no Fórum Mundial de Davos todo ano, enfim. E é uma pessoa super agradável, educada. É um cara duro, né, também, quando se trata de números, de negociação, de ceder e tudo mais. E eu não acho que isso é de nenhuma forma ruim. Eu acho que, na verdade, isso é um dos catalisadores de toda a história que ele fez no WPP e que está fazendo agora na S4. Eu não sei se porque o meu lado financista, de banco, economista e tal, vem à tona, mas eu, na verdade, me identifico muito. Não, mas eu vou te falar que a nossa experiência também foi bem parecida, assim, porque... Na minha cabeça, o cara, né, construiu um monstro que é a WPP, adquiriu centenas de empresas no mundo inteiro. Então, você fala, cara, esse cara é um tubarão, que a hora que eu sentar na mesa com ele, ele vai usar todas as técnicas possíveis para ganhar vantagem para negociar. E o jeito dele, eu acho, de ganhar vantagem não é te deixando desconfortável, é te deixando realmente confortável para que vocês construam algo legal junto, sabe? Nenhum momento a gente ficou com a impressão de tá tentando tirar vantagem aqui. O cara muito justo nos pontos que ele não concordava, nos que para ele não era um problema, cedia com tranquilidade. Então, nenhum momento a gente ficou com aquela impressão, nem ele e nem o Scott também, que é um cara sensacional, de que tinha alguma coisa estranha, sabe? E aí, a partir de um nível de confiança, você negocia de um jeito muito mais fácil para, né, dos dois lados. Exatamente. E isso que você falou é interessante, porque eu falei do lado humano e tal, e é engraçado porque você vê 1000 notícias e tudo, de 1000 coisas feias, de várias pessoas que estão na mídia, né? Não só ele, é quase que inevitável, infelizmente, no mundo sensacionalista que a gente vive. Mas eu acho, de novo, um cara super humano, e você falou da história da confiança, que eu acho que é bem marcante nele. Você vê pessoas... O Scott Spirit, que é o nosso Chief Growth Officer, né, da S4, que é um executivo super alto no grupo, senta no board também, veio de WPP. O Scott Spirit foi assistente do Sr. Martin. Olha só, eu não sabia, não. Ele foi assistente, depois foi crescendo. O Sr. Martin, pela confiança, deu a cadeira de Ásia para ele. Ele tocou WPP Ásia durante muito tempo e virou depois um dos caras globais e tal. Então é interessante como... ele tem pessoas por perto que claramente as relações foram construídas na base da confiança. E isso dentro do grupo, eu acho que é muito presente, assim. Você não tem como construir um negócio tão monstruoso desse, tão rápido, num cenário tão dinâmico, onde as regras foram pela janela, né? A gente está criando as novas regras do mundo de negócios sem confiança, porque se você não se apoia na confiança nas pessoas, você vai se apoiar em quê? Já que não existe mais as regras e tudo mais, né? Ótimo ponto. Eu acho que ele entendeu bem isso, e para nós que estamos no dia a dia, né, que tem que ter algum contato e tal,
acho que facilita muito, e eu sou totalmente contra isso que você falou da imagem, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem do tubarão, o cara chato, duro, grosso. Nossa, não tem nada a ver, assim, depois Nada a ver. tem uma foto dele no Google com um cachorro dele, que é um cachorro incrível, animal, caminhando, uma cara de bonzinho, passeando o cachorrinho, assim. Pra mim é um pouco essa imagem que fica. E, obviamente, momentos de ser duro para discutir números, o cara é super sharp, né? Você precisa know your numbers, eu acho que é a primeira regra que qualquer pessoa tem que ter para ir falar com ele de negócios. O que, no final das contas, gera mais confiança ainda, porque também se o cara não tivesse essa preocupação, você fala, como assim, né? O cara não tá fazendo as perguntas certas em relação às finanças. Exato. Bruno, agora eu fiquei curioso, cara. Você comentou que sua idade, você não costuma divulgá-la com muita frequência. Conta um pouco da onde que veio essa ideia ou esse jeito de agir, eu já conecto com uma outra pergunta. É um bom ponto. Essa história eu já contei para várias pessoas próximas a mim, porque inevitavelmente chega nisso. E eu tenho uma regra minha, que eu não pergunto idade de ninguém. Você nunca vai me ver perguntando idade de ninguém. Nossa, eu sou seu oposto. Eu pergunto até para aquelas velhas que você sabe que não quer responder, eu pergunto. Eu não pergunto. E eu comecei a não perguntar por duas razões. A primeira é que eu percebi que eu inevitavelmente julgava as pessoas por isso. Eu colocava um label ali e eu comecei a me sentir meio desconfortável, né, com isso. Então tinha um julgamento inevitável que eu não conseguia frear. E a outra razão é que eu sempre fui também muito julgado, né, por isso. Assim, quando eu passei na Universidade de Brasília, na Universidade Federal, eu era o mais novo da turma. Aí no banco, eu era o mais novo do banco também, no Brasil, no cargo. Quem manda ser inteligente pra caralho? Tem que arcar com as consequências. Eu acho que, na verdade, é esse parâmetro da idade que a gente usa, sabe? No Google eu era o mais novo também, do escritório. Eu fui o mais novo do escritório do Google Brasil durante muito tempo. E aí eu me cansei um pouco dessa história, porque as pessoas começam a colocar umas tarjas, sabe? Ou de novo demais, ou de imaturo, ou de inteligente demais. Independente se são adjetivos bons ou ruins, não interessa. Mas todos são julgamentos, né? E eu acho que é muito, muito ruim. Então, o que eu faço é, eu não pergunto idade, também dou uma fugida da minha idade, mas eu pergunto muitas coisas. Pô, mas e aí, o que você fez? O que você viveu? O que você passou? Mas como foi isso? Eu acho que idade é uma métrica muito ruim. A única coisa que ela te diz são a quantidade de dias que você dormiu e acordou vivo. O que é uma métrica bem falha, né? Pra gente que trabalha no digital, né? Eu falo muito da diferença de métricas e KPIs. Métricas é qualquer coisa que você pode medir. Então, idade é um número, né? Uhum. O que ela não te diz é o que você fez com esses dias, né? Então, tem muita gente com a idade bem avançada, que você poderia colocar uma tarja de maduro, mas que não fez nada relevante, não passou por muita experiência. E tem bastante do contrário também. Então, na dúvida, eu prefiro focar menos numa métrica falha e mais no e aí, o que você fez, pelo que você passou, o que aconteceu na sua vida, porque eu acho que isso diz muito mais. Eu confesso que dá uma curiosidade. Às vezes você fica, nossa, mas quantos anos tem, né? Não, mas excelente filosofia de vida, cara. Muito, muito legal. Nunca tinha parado para pensar desse jeito direto, assim, porque é óbvio, né? Você vai pegar uma pessoa que é mais jovem, e esse ponto que você trouxe é um ponto que eu também, às vezes eu falo sobre ele, mas não comparando com idade e comparando com oportunidade, porque no nosso mundo de julgamentos e tal, é comum alguém conquistar algo grande e vir alguém falar assim, cara, mas nasceu em berço de ouro, mas teve todas as oportunidades na mão. E aí o que eu devolvo é, quantas pessoas você conhece que nasceram em berço de ouro e não fizeram mais e não construíram mais? Então, é parecido com essa sua ideia, né, do que você fez durante esse tempo que você estava vivo. Perfeito. Mas como eu conheço o Bruno, eu sei que ele tem 21 anos de idade, eu vou revelar aqui. Mas é engraçado isso. Agora, voltando na filosofia, isso que você falou, acho que talvez o meu ponto com a idade é bem extremista, né? E acho que nenhum extremo é bom. Mas isso do background que você falou, do de onde vem e tal, assim como a idade, tem alguma influência, né? Agora eu mesmo vou fazer um contraponto. Tem alguma influência, né? Com mais tempos, teve mais oportunidade de viver, com o berço de ouro talvez teve mais acesso e tal. Não dá pra gente negar isso. Eu acabo indo um pouco no extremo só para tirar essa pressão do julgamento que a gente coloca tanto, né? Eu, pelo menos, tento fazer um esforço diário, eterno, de tentar julgar menos, mas, rapaz, é difícil, viu? Que negócio difícil.
É. Brunão, você sendo um cara jovem, vamos colocar assim, e que conquistou tanta coisa, cara, né? Conseguiu o emprego dos sonhos no Google, saiu, fundou uma agência que teve um sucesso estrondoso, muito rápido, foi adquirido por uma holding company fantástica que quer disruptar o mercado, negociou com a lenda da publicidade, hoje num cargo de liderança para a América Latina, com bastante responsabilidade. Tem muita gente que está de fora e olha para você e fala: eu queria ter a trajetória do Bruno, eu queria fazer o que ele fez. Qual que é a parte boa de ter passado por isso, mas também qual que é a parte ruim? O que é que normalmente quem está olhando de fora não percebe do preço que se paga para ter tudo isso tão rápido assim? Essa pergunta acho que é a mais difícil que você fez até agora. Eu não sei se eu tenho a resposta dela completa, mas a parte boa é fácil de responder, né? Acho que tem muitos benefícios. A gente criou um modelo de sociedade que privilegia muito esse tipo de história, né? Do empreendedor e de vender empresa e tal. Então, acho que tem coisas como, obviamente, grana, não vamos ser hipócritas aqui, mas mais que isso, acesso a pessoas, a conhecimento, a conversas, a discussões relevantes, que para mim é bem, bem importante. Viagens, eu morei em outro país, eu viajava muito para a Argentina pelo Google e depois pela Progmedia, na empresa depois de a gente ter fundado. Então acho que tem benefícios muito claros de um estilo de vida aí que para algumas pessoas é mais importante que outras, e que para mim foi muito importante. A questão do acesso, eu acho talvez até mais do que grana, sendo bem honesto, assim. De ter acesso a conhecimento, pessoas, lugares, experiências, viagens, eu acho que isso tudo, essa trajetória possibilitou. Então, eu sou bem grato por isso. O lado não tão cor-de-rosa é que custa bastante energia fazer esse negócio, você tem que abrir mão de várias coisas, assim. Quem me conhece mais pelo lado pessoal sabe que eu sou um cara da natureza, de estar outdoor, eu odeio estar trancado em quartos fechados, e ambientes fechados, tudo mais, eu gosto de estar no mar, na praia, velejando, surfando, enfim. Então eu perdi muito, acho, nesse sentido, né, de poder estar mais na natureza, de viajar mais para fazer coisas pessoais e não só profissionais, teve uma grande renúncia aí. E eu acho que também um outro lado não tão cor-de-rosa, que foi um lado negativo, entre aspas, ou um preço a se pagar, é de ficar tão especialista. Durante um período, eu comecei a me dar conta que eu estava virando um hiper, mega, super especialista, que é muito bom por um lado, mas por outro, acho que limita algumas coisas. Então, eu comecei a buscar conhecimentos mais amplos, até fora da nossa indústria, que a princípio não vai te ajudar profissionalmente, mas pelo contrário, são os conhecimentos que mais ajudam. Eu estou terminando uma pós em neurociência e comportamento e estou começando um curso, uma formação em psicanálise. Olha só. Aparentemente não tem nada a ver, né, com o que a gente faz, mas, cara, eu te garanto, assim, que é o maior impacto de todas as coisas que eu já aprendi, é o ROI mais positivo no trabalho, assim. Então, esse talvez seja um ponto não tão positivo por um momento aí da carreira. Eu acho que foi bom até, a trajetória foi muito nichado, o conhecimento, muito especialista. Agora eu estou num momento de abrir mais o leque. Eu tenho certeza que um monte de gente que está ouvindo o que você está falando e que não passou ainda e que deseja passar, em algum momento fez a seguinte conexão. Mas espera aí, Bruno, você ama tá no mar, tá surfando, tá na natureza. Você vendeu a sua empresa. Você poderia ter aposentado e ter curtido a sua vida. Se eu tivesse passado pelo que você passou, eu ia me aposentar e ia viver surfando o dia inteiro. Por que não? Essa pergunta é boa. E eu falo isso pro time mais próximo, não me deixa mentir, eu falo isso bastante. Eu falo, cara, eu tô aqui porque eu adoro o que eu faço no fim do dia. Eu acho que me dá muito tesão construir coisas novas. Talvez manter um pouco menos. Talvez não seja o executivo certo para manutenção, refinamento de estruturas, mas fazer acontecer e construir, concretizar, tirar do papel é algo que para mim, assim, é um tesão enorme, assim, colocar de pé a estratégia América Latina, ajudar a criar o hub na Argentina que eu comentei, que o Vitor fez, criar times novos, capabilities novos,
toda essa construção, o fazer do zero, para mim me motiva muito. E eu acho que eu encontrei no grupo, né, na S4, um lugar bem aberto a isso, porque não só a gente tem abertura e possibilita que isso aconteça, como a gente precisa, né? A gente precisa construir algo novo, porque esse é o grande mote de ser de fato algo novo. Então não é refinar o modelo que já existe, é colocar de pé do zero algo novo. Então tem trabalho aí para uma década, como o Sr. Martin fala. E aí, Brunão, o que eu gosto de perguntar para quem fala sobre isso de aposentar me fala uma pessoa que você conhece que se aposentou depois de ganhar muito dinheiro. Você conhece alguém que teve essa história, seja um executivo de sucesso, alguém próximo de você? E já emendo falando o seguinte, tira da sua cabeça essa ideia de que aposentar é o pote de ouro e a felicidade que você vai encontrar e que você vai chegar lá, você está disposto a engolir todos os sapos, fazer um trabalho que você odeia, qualquer coisa do tipo. Porque senão você vai se frustrar duplamente, percebendo que você passou a vida correndo atrás de um negócio e quando você chegar lá, você vai ver que você não vai conseguir parar de fazer, você vai arranjar alguma outra coisa, talvez alguma coisa que você ama a partir de então, mas eu tentaria conciliar no mínimo as duas coisas, né? Total, não, isso que você falou, deu exemplos do Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, né, dos caras top 10 mais ricos do mundo, estão todos trabalhando bastante, né, o próprio Sr. Martin é um cara de 76 anos, a fortuna dele é pública, é uma fortuna bastante grande, as estimativas que tem, e eu garanto que ele trabalha bastante, assim, o cara, ele é bem ativo, né? Trabalha pra caramba, inacreditável. E eu acho que tem muito disso que você falou, assim, a gente criou essa ideia de rede social, né, que aposente, invista aqui, vai render, você vai aposentar e tal, assumindo que aposentar é uma liberdade pura e resolve todos os problemas. Eu concordo total, assim, acho que tem pessoas, eu tive uma conversa recente com uma das nossas pessoas seniors do time, grávida, com filho pequeno e tudo mais, então eu muito preocupado com o momento de vida dela, a carga de trabalho alta e tudo, e eu lá com o maior cuidado do mundo, meio que trabalha menos e tal, tá tudo ok, vamos tentar fazer meio período e tudo, e ela me falou, cara, você não tá entendendo, assim, eu gosto muito de fazer isso aqui me energiza, isso aqui não me tira a energia, você tá assumindo que isso tá me levando energia, mas não, eu tô te falando que isso na verdade me dá energia, eu não posso parar de fazer isso, eu gosto. Então acho que tem algumas pessoas que se encontram também, assim, cabe, na verdade, às empresas tentarem facilitar esse processo, né, tentar facilitar que a pessoa esteja num local, numa posição, com um time, com um gestor, com um desafio, que motive, porque aí vira um negócio muito mais saudável. Eu acho que é totalmente possível, assim, não acho que é romanticismo e tal, não é fácil, os desejos mudam, né? O que me motiva hoje, o que motiva você hoje, talvez daqui 1-2 anos vai ser diferente. A gente tem que ir se adaptando, mas eu acho que é totalmente possível. Legal. E a gente não pode passar esse papo sem te ouvir falar um pouco sobre a S4 especificamente, você que já está parte do grupo há mais tempo. Conta um pouco pra gente, quais são as ambições da S4 para o futuro, onde é que a S4 quer chegar, o que a S4 quer fazer de diferente? A maior ambição do grupo, e é uma ambição grandíssima, é desconstruir e reconstruir a forma que serviços são feitos na nossa indústria de marketing digital e tecnologia. A desconstrução é a desconstrução do modelo tradicional de pelo menos 40 anos aí que surgiu com o grupo WPP, que funcionou, o modelo dos grandes volumes, de publicidade, de egos e canes e tudo mais, e que a gente sabe que não funciona mais, né, para um ambiente tão dinâmico, tão novo, tão rápido, onde os decisores precisam de outros skills. A construção é o como que a gente constrói esse modelo dentro da S4, e hoje o mercado já fala que a gente é o líder desse modelo, numa metodologia de um P&L único, de escritórios 100% conectados. O Sorel fala muito de faster, better, cheaper, né, no modelo ágil, como que a gente põe de pé coisas modelo ágil, e de capabilities integrados, né? Como que a gente consegue centralizar num lugar só um time de mídia, mais um time de dados, um time de consultoria de negócios, um time de criação, um time de plataformas, um time de design, e entregar soluções mais completas. A S4 se propõe a fazer isso, o grupo vem crescendo
há 2 anos e meio de existência, eu acho que a melhor prova de que as coisas vão dando certo, além do preço da ação que não para de subir, e o mercado validando isso, a gente atende todas as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Então, Google, Facebook, Netflix, Spotify, LinkedIn, todos os caras referências na nossa indústria são clientes do grupo, de alguma forma, né? No Google, acho que a gente tem mais de 200 pessoas que trabalham dentro do time de marketing do Google nos Estados Unidos. No Brasil, a gente faz algumas coisas também, na América Latina e tudo mais. Então, acho que tem grandes clientes referências já entendendo esse novo modelo, que eu vejo aqui não tem passo para trás. O modelo antigo, ele é muito antigo para o que a gente está vivendo hoje. Ele é muito quadrado, ele é muito engessado, ele é lento, ele é ineficiente, ele não resolve. Por outro lado, é difícil no nosso mercado brasileiro, América Latina, algumas vezes ainda é difícil dos clientes entenderem, porque os próprios clientes ainda estão, algumas vezes, acostumados com o modelo mais tradicional de agência ou de consultoria que vende PowerPoint, né? Então é um pouco difícil ainda em alguns casos, mas isso está mudando rápido. Então o que a gente se propõe, a meta, a ambição é ganhar a década, né? Como o Sr. Martin fala, a gente quer ser a empresa que vai ser de longe líder por uma década, pelo menos, né? Que vai reconstruir essa forma de fazer marketing services na indústria inteira. Já está acontecendo, na minha visão. E você falou uma parte que eu considero super importante e pode ter passado desapercebido para quem não parou para pensar ou analisar, ou não teve tempo, né, de olhar para isso, que é a estrutura feita através de um P&L. Primeiro, o que é P&L e por que isso é tão importante? Isso é um bom ponto. P&L é a gestão de custos e receitas, né, de uma empresa, o financeiro, a contabilidade. A gente olha para a S4 como um bloco. A gente está muito preocupado aqui em crescer a S4, né? Qual que é o oposto disso? Como que o mercado faz? O mercado faz isso via de regras holdings de agências e tal. Os grandes grupos fazem isso de forma fragmentada, ou seja, o André, que lidera uma operação no Brasil, é responsável pelo P&L, ou seja, pelo resultado da operação dele no Brasil e ponto final, sem muito compromisso com o resultado maior do grupo. A gente entende que isso é uma visão muito antiga, né? Num mundo onde aqui no Brasil eu uso recursos do México, da Austrália, de Londres o tempo inteiro. Como que a gente vai separar e falar eu sou dono desse pedacinho, eu só cuido disso, você do outro? Não faz sentido. A gente incentiva, até nos modelos de remuneração, a todo mundo estar incentivado por uma métrica maior, né? Para ter um alinhamento e para minimizar os gringos chamam de fighting corners, né? Para minimizar esses ruídos internos, de puxa daqui, puxa de lá, vou priorizar aqui esse país versus outro. Isso não existe internamente. Se a gente vende um projeto, tem casos muito engraçados, que às vezes um time de vendas do Brasil vende um projeto para um cliente no México que é executado com um time de Buenos Aires com suporte de Amsterdã. Cara, isso acontece assim todo dia. Isso aqui é natural, assim. E o nosso papel como executivo, líderes e tal, é criar os mecanismos para facilitar que isso aconteça cada vez mais. Versus cada um no seu quadrado, porque eu não acho que é o que leva a gente para frente nessa nova era. Então, o One Single P&L é um mote e driva muitas das nossas decisões internas. Às vezes alguém está indo por um caminho e outra pessoa vai lá, levanta a mão e fala, peraí, mas esse caminho é perigoso. A gente não está priorizando a integração de todos os times, escritórios, países e operações, a gente reajusta a rota. E isso pra gente, no caso da Raccoon, foi que realmente brilhou os nossos olhos, assim, porque faz parte da nossa estratégia, o jeito que a gente olha para o futuro, de atender melhor os nossos clientes, eu tenho que ter um monte de competência. A gente conseguiu desenvolver várias delas dentro de casa. Só que fazer criação no nível mais alto, trabalhar com dados no nível mais alto, a gente provavelmente demoraria mais tempo para chegar lá, né? Então, de repente, você está dentro de uma holding, onde não existe mais essa barreira, pouco importa se eu vou atender um cliente e a operação é daqui da minha agência, vamos colocar assim, da Raccoon, ou da agência que está em São Paulo ou em Nova York e tal, isso gera um valor para o cliente muito maior, porque nosso objetivo é trazer maior nível de resultado para o cliente e o cliente vai ter o maior nível de satisfação. Então, é óbvio que, né, quando você parar para pensar, você fala, nossa, esse modelo não tem como funcionar o modelo antigo. Sim. É óbvio que esse é o modelo certo. E o Sr. Martin com uma visão incrível aí e com a oportunidade de começar com uma folha em branco, né, fazendo do jeito bem diferente. Parecia impossível, né, porque você pensa
minha cabeça estruturada já vai no lado, nossa, mas como vai ser o bônus das pessoas, mas como reconhece a receita, né? Como que vai medir, já dá meio que um bug no sistema. Não é fácil de nenhuma das formas, porque eu acho que ninguém nunca fez nessa escala, mas é bastante possível. Eu acho que está todo mundo bem feliz com o progresso que a gente está fazendo. E isso, para dar até uma referência, tem um livro chamado Reinventing Organizations, que eu não sei se você conhece ou já leu. Não. Cara, é um livro incrível, eu recomendo muito. Ele passa bastante por isso, assim, ele fala 4 estágios de empresas. A empresa burocrática lá, a fordista. Aí depois ele passa por um estágio da empresa verde. Toda hora a gente falava num negócio de sustentabilidade e tal. Isso há 25 anos atrás. De outra forma que a gente fala hoje, que eu acho que ela é mais genuína hoje. Ele vai passando estágios e ele pinta um estágio bem romântico, na época que o livro foi escrito, que fazem uns 6, 7 anos, que é o estágio de uma empresa azul lá, que eu esqueci o nome exato, mas essa empresa conectada, em teia, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, onde existem pessoas mais autogerenciáveis, empreendedoras, que tocam algumas operações alinhadas por um único objetivo. E eu acho que a gente está indo um pouco nessa linha, assim, que até a literatura empresarial já tinha previsto de que isso era, entre aspas, um sonho, assim, onde a gente quer chegar é nesse lugar onde a gente não precisa ficar microgerenciando tudo. Se todo mundo está alinhado que a meta é crescer a S4 e fazer a S4 ganhar pelo menos a próxima década, ou o century, né, como o Sr. Martin começou a falar agora, os próximos 100 anos, acabou, né? A gente não precisa ficar microgerenciando. Está alinhado para crescer o grupo nos próximos 10 anos, sim ou não? Então, vamos nessa. E tem alguma referência lá na literatura de empresa que já estava fazendo isso bem, mesmo em outras indústrias? Tem. A maior referência para mim, e é uma empresa que eu sou fã, é a Patagônia, de roupas. A empresa de São Francisco, na Califórnia. Eles não têm meta de crescimento. É bem, assim, você lê, tem outro livro que eu amo, esse talvez é meu livro favorito. Chama Let My People Go Surfing. É do fundador da Patagônia e ele basicamente descreve como a empresa funciona. Tem um capítulo para finanças, para RH e tudo. E tem coisas que você lê e fala, cara, impressionante. Assim, eu só acredito porque é o cara falando que é isso que eles fazem, mas eles não têm meta de vendas, por exemplo. Eles falam que ter meta de vendas provavelmente vai incentivá-los a vender para pessoas que não precisam dos produtos deles. Olha que louco, né? E eles não querem isso, eles querem vender para as pessoas que precisam. Os produtos deles têm a maior durabilidade da categoria. Se rasgar a jaqueta, eles te costuram de graça a jaqueta. Senão, eles te ajudam a revender. Então, tem uma construção aí que passa por todos os âmbitos da empresa que já funciona. É uma empresa que tem 35, 40 anos, a Patagônia. Super saudável, cresce, best place to work, adorada, marca renomada, global. É bem possível, né? Não é fácil. Animal. Mas é possível de ser feito. Ei, Brunão, pena que passou tão rápido, cara. Senão a gente continuava conversando aqui. Eu já dei a sugestão para o nosso marketing, quando for o caso de vir um amigo assim, depois da pandemia, coloca umas câmeras nossas no bar, deixa a gente conversando lá, e depois recorta os pedaços que fizer sentido. O que você acha da ideia? Eu acho incrível. Eu já tinha cancelado todas as minhas reuniões aqui do dia para continuar. Muito bom, muito bom. Você fez 2 recomendações de livro. A gente sempre encerra o episódio pedindo recomendação. Tem algum outro, ou livro, ou série, ou filme, que você está curtindo agora? Nossa, a gente pode marcar um episódio só para falar disso, uma hora. De recomendações. Cara, eu tenho muitos, assim, sou leitor ávido. Mas esses 2 são livros muito bons. Reinventing Organizations, incrível, mudou muito a minha perspectiva de ver. Let My People Go Surfing, para um surfista como eu, apesar do nome, é um livro de negócios, meio história da empresa. E para falar um outro que você pediu, indo para uma linha diferente, eu recomendo muito um livrinho do Freud, mas não se assustem porque esse livrinho é curto, tipo, bem rápido de ler, fácil, é talvez o texto mais fácil dele, que chama O Mal-Estar nas Civilizações, ou O Mal-Estar na Civilização, no singular. E eu acho que ele, apesar de ser um texto de 60, 70 anos atrás, ele é um texto muito atual para o momento pandemia, pós-pandemia, por que a gente sente essa angústia, essa busca eterna por algumas coisas, esse pote de ouro que você comentou da aposentadoria, do parar de trabalhar, e como isso é uma falácia, assim, não existe esse pote de ouro. Essa angústia, ela é natural do ser humano. É um texto de psicanálise, mas é bem numa linguagem que é ok para um leigo, uma pessoa qualquer ler.
Eu sempre releio esse livro, uma vez por ano. Todo começo de ano eu releio e é sempre um livro diferente, então recomendo bastante. Animal, cara. Legal demais. Brunão, prazer, cara, te receber aqui, prazer bater um papo, ouvir você contando as histórias, sempre uma conversa muito boa, muito agradável. Reforço o tanto que eu tô feliz da gente estar junto, já estamos fazendo reunião, construindo coisas juntos, pensando em como que a gente vai dar suporte aqui para ganhar essa década aí. Acho que vai ter muita coisa legal que a gente vai anunciar em breve. E mais para frente eu vou pedir para você voltar aqui e a gente ter uma conversa contando um pouco de como que foi aí esse ano e pouco de coisas novas que a gente está fazendo juntos. Fechado? Vamos, com certeza. Fechado, obrigado pelo convite. Quando você vê que você começa a ter amigos nas reuniões de trabalho, é porque algo deu muito certo, né, no meio do caminho. Então é um prazer imenso. E eu acho que a transformação que a gente está fazendo no Brasil agora com vocês tomou uma proporção muito maior. Assim. Então estou bem feliz de tê-los por perto, ajuda muito ter gente bacana como vocês. E pelo que a gente vai fazer também, está fazendo pela indústria, clientes e pelo avanço de tudo isso. Valeu, é isso aí. Prazerzão. Vai ser animal. Galera, obrigado todo mundo que ouviu até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, um abraço. Valeu.